Vamos lá, pessoal. Crianças, é o seguinte, tá? A gente termina o assunto de clima com esse tipo de clima aqui, tá? Pra falar a verdade, este não, este de cá, tá? Que é o clima árido e semiárido. Mas esses assuntos, tá, de clima vai ser o que vai cair na prova, portanto já vão estudando, tá? O da semana passada e o desta semana, tá bem? Vamos continuar o assunto. Hoje a gente vai para o clima subtropical e mediterrâneo, ok? Lembra que a gente tá falando dos climas, tá, da região da América anglo-saxônica, né? Estados Unidos e Canadá, tá? Então vamos lá. Em áreas, tá certo, de clima subtropical, você pensa logo, tá bem? Subtropical é o tipo de clima que a gente encontra na região sul aqui no Brasil. Então, se você vê, tá? Se você já imagina o clima subtropical aqui no Brasil, né? Lá na região sul, você já pensa, já é friozinho, então você se liga aqui, tá? Que ele é friozinho. Já o Mediterrâneo, ele é, tá certo, um clima, não é quente, mas ele é um clima, vamos dizer assim, temperado, tá? Bem parecido com o temperado, tá? Que ele não tem temperaturas elevadas, mas também não tem uma temperatura muito baixa, tá? Ali naquele meio termo, tá bem? Então vê só. No clima, tá certo? Nas áreas que lá dos Estados Unidos e no Canadá, que vai possuir, tá? O clima subtropical e mediterrâneo, eu vou encontrar, tá? Médias térmicas de verão e inverno elevada, tá? Né? Ou seja, as temperaturas elas vão estar elevadas para o verão, mas quando a gente fala assim, elevadas no verão e no inverno, a gente fala aqui no Brasil, tá? Elevada pra gente é o que? É 28, 32 graus, 34, né? Para eles lá, isso é o deserto do Saara, né? Então, quando a gente fala elevada, tá? É uma temperatura 25 graus, tá certo? 26 graus. Então, para eles já tá quente para dedéu. Vocês vão ver já já isso aí que eu tô falando, tá? Então, a gente diz, tá, que esse clima aqui é o chamado clima temperado, que a temperatura elevada a gente viu semana passada. Elevada nessas condições que eu tô falando, tá? Porque pra gente aqui elevada é elevada mesmo. E, tá certo, climas de média, né, mais baixa. Então ele tá, ou seja, parecido com o nosso clima tropical aqui, tá? Aqui pra gente o nosso clima tropical de temperatura de média térmica mais razoável seria o quê? Seria os 20 graus, tá? Então para eles é muito a menos, tá? Mais para baixo, mas seria o nosso clima tropical. Então a gente costuma dizer, tá, que como eles estão nesse clima de transição, né, de temperatura elevada, né, e de temperatura baixa, a gente diz que são climas de transição, tá ok? Né, porque tá ali, né, nem é tão quente, nem é tão baixa assim, tá? Então, o clima subtropical e mediterrâneo são considerados clima de transição, tá ok? Vou até fazer assim para dar um certo destaque para vocês, tá? São considerados climas de transição. É o seguinte, tá? Onde é que vai ocorrer esse tipo de clima de transição? Normalmente ele ocorre, né, no clima que a gente falou semana passada, que é o considerado temperado, né, oceânico, né, que quando ele tá, vamos dizer, com a temperatura muito alta, vem uma brisinha do oceano, né? Isso para quem mora próximo do oceano é chamado de temperado oceânico, e para quem mora mais afastado do oceano, ou seja, mais para dentro do continente, é chamado de temperado continental. Então, tá certo? Nessa área aí, né, entre o temperado oceânico e continental é o que está presente o clima de transição, tá? Tá assim, ó, misturado. Nem tem uma temperatura térmica muito alta, nem tampouco uma temperatura térmica muito baixa, tá? Tá ali naquele nível de transição, ok? Como, por exemplo, em que áreas que eu encontro isso? Ó? Em algumas partes, tá certo? Do México, né? Principalmente na parte central do México, né? Em países, alguns países da América Central e alguns países da América do Sul,
tá ok? Ou seja, mais para baixo, já na América Latina, é o que a gente vai encontrar esse tipo de clima aí, tá ok? Então, vê só, normalmente, tá, nesse tipo de clima, tá, de transição que a gente tá falando, a gente vai encontrar um tipo de vegetação, né, que é subtropical, né, da vegetação, ó, que eu tô falando aqui, tá, que é uma floresta que se adapta mais ao clima, né, mais baixo, que é esse clima também de transição, que nem é tão quente, nem é tão frio, porque as nossas florestas aqui, elas são tropicais, né, mas essa de cá dos Estados Unidos, ela foge um pouquinho desse padrão, ela tá ali naquele clima de transição, que é a chamada, ó, floresta de clima tropical, ela fica em Memphis, nos Estados Unidos, ok? Agora, a gente vai encontrar também outros tipos de vegetação, tá? Dentro desse clima de transição, que são as pradarias, tá? A gente tem aqui na América do Sul, né? Principalmente aqui também no Rio Grande do Sul. As pradarias são um tipo de vegetação, né? Formada por gramas, tá? Ou seja, eu posso dizer, a gente chama aqui, tá? No Nordeste chama de campo, lá no Rio Grande do Sul eles chamam de pradarias, nos Estados Unidos eles também chamam de pradarias, tá? Então é um tipo de vegetação do clima subtropical, por causa das temperaturas, tá? Que não são tão altas, mas também não são tão baixas, né? E lembrando que na vegetação, né, de clima muito baixo, feito o polar, a gente não vai ter uma vegetação extrapolante, tá certo? A gente só encontra a chamada tundra, tá ok? Então, vê só, a gente tem um outro tipo de vegetação, que é a vegetação mediterrânea, que aí é onde eu encontro mais arbusto, tá? Ou seja, árvores de médio porte, que pode ser comparado ao nosso cerrado aqui no Brasil, tá? Vê só, em áreas de clima subtropical, ou seja, tá certo? As chuvas, elas são mais ou menos regulares, tá? Ou seja, a temperatura é baixa, então é muito difícil, tá? Você, vamos ver assim, dizer, né, que vai chover. Não, você encontra mais o tipo de neve, tá? Costuma nevar mais por causa da temperatura que aí já é mais baixa, tá bem? No clima subtropical, lá, tá? Que a gente aqui, apesar, né, de tudo, lá no Rio Grande do Sul, ainda chove, mas quando a temperatura cai muito, aí neva, tá certo? Mas aqui é mais comum você encontrar neve do que a chuva. Então as chuvas, elas são, vamos dizer assim, regulares, mas ocorre, tá? Mas é mais fácil você encontrar a neve, tá? Em áreas de clima mediterrâneo, o verão, ó, presta atenção, tá? O verão é muito seco, né? E o inverno é bastante chuvoso, ou seja, é o contrário, tá? É bem parecido com o nosso aqui, né? O verão é bastante seco, né? O inverno é chuvoso, só que o da gente não chove tanto, mas lá, tá certo? É comparado à questão, a chuva é mais frequente, tá bem? Quando a chuva é chuva mesmo, tá? O inverno é chuvoso, né? Como, por exemplo, a Califórnia, ela faz parte desse tipo de clima lá, tá? É um exemplo de região onde o clima mediterrâneo é predominante. Na questão do clima árido, tá? E semiárido, aí quando você fala árido, é seco para dedéu, certo? Então, quando a gente fala árido, região árida do Nordeste é o sertão, né? Então, você tem clima árido e semiárido, você vai fazer logo, tá certo, a menção aos desertos. Então eu vou ter duas áreas lá, tá, nos Estados Unidos, que fazem parte desse clima árido e semiárido, tá? Que é a Bacia Grande, né, a região do deserto, né, o deserto da Bacia Grande e o deserto de Sonora, tá? Que os dois desertos ficam no estado do Arizona, nos Estados Unidos, tá bem? No deserto de Sonora, a gente vai ter uma temperatura, tá? Uma média térmica acima dos 25 graus, tá? Não chega a ser comparado ao deserto do Atacama, né? Ao deserto do Saara, que a temperatura ultrapassa os 50 graus, tá? Mas tá passando dos 25 graus ali, tá certo? Para ele já é quente para dedéu. Então, tá? As chuvas, elas são escassas, ou seja, quase você não vê chuva, porque é comum, tá, da região, né,
quanto menos vegetação você tem, menos chuva, tá? Então, a gente vai ter, ó, no deserto de Sonora, né, que é onde a gente encontra esse tipo de temperatura, a gente vai encontrar um tipo de vegetação, tá, que é a chamada xerófita, né? Essa vegetação, ela consegue, vamos dizer assim, se adaptar muito tempo, tá, a uma região sem grande quantidade de água, o que são as xerófitas? São os cactos, tá, ok? Então eles conseguem passar muito tempo, né, sem água, somente se adaptando com a água que vem lá do lençol freático, ok? Então vê só, a gente acaba o assunto neste clima aqui, tá? Vão estudando porque é muito nomezinho para gravar, tá certo? Para colocar na cabeça, para não deixar tudo para a última hora, tá certo? Mas eu vou botar lá no grupo quais são os assuntos que vocês vão ter que estudar, tanto para história quanto para geografia, tá certo? Se cuidem e até a próxima aula.